Continuando o curso de Delphi para iniciantes, hoje vamos falar sobre propriedades. Propriedade é a forma pela qual você controla os seus componentes, a forma como ele se apresenta e como eles funcionam. Cada um tem o seu conjunto de propriedades específicos, sendo que alguns têm a mesma propriedade que outros. Eu vou utilizar aqui um sistema ao qual eu desenvolvo para um cliente para fazer uma pequena demonstração de como vocês podem trabalhar com propriedades. Vamos ao Delphi. Como você pode perceber, esse formulário possui uma infinidade de componentes. Temos botões, edits, labels, imagens, dbgrids, data source, sendo que cada um deles possui o seu conjunto de propriedades específico, assim como também eventos, sendo que aqui nós vamos falar só sobre propriedades. Para você ter acesso visualmente a essas propriedades de cada componente, você tem que utilizar a tela Object Inspector, a qual você tem acesso pressionando a tecla F11, caso ela ainda não esteja visível para você. Aqui você percebe que, como é um componente dbgrid, um componente de acesso a dados, ele tem as propriedades particulares dele, como por exemplo data source. Ele é um componente que exibe linhas de resultado de data source. Então ele vai fazer acesso a uma fonte de dados, seja um banco de dados, uma planilha, o que for. Já um componente label não possui data source. Ele também pode exibir dados, sendo que você vai utilizar apenas a propriedade caption para isso, Para escrever aqui bairro, você vem aqui, digita bairro. Mas alguns componentes têm a mesma propriedade, como por exemplo a propriedade color. Veja que esse label contador bairro tem a propriedade color, E aqui o edit também tem a propriedade color. Esse tipo de situação facilita bastante no desenvolvimento no dia a dia. Como por exemplo, você quer modificar a cor de todas as fontes, de todas as letras desses componentes label aqui. Vamos supor que eu queira deixar todos assim alaranjado. Você seleciona todos os componentes que você quer modificar essa propriedade, que no caso vai ser a cor da fonte, segurando a tecla Shift. Bom, eu quero deixar todos eles com essa cor alaranjada. Então eu venho aqui em fonte, Todos aqui são label, então portanto todos possuem a propriedade fonte. Eu copio essa cor aqui, alaranjada, perceba. E pressionando o Shift, eu vou selecionando todos os componentes que eu quero que possuam essa mesma cor. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu seleciono todos eles, eu vou aqui em fonte e informo a cor, a cor específica, sei lá, vermelho. Pronto, todos ficaram com vermelho. Ou eu posso pegar o primeiro componente que tem a propriedade que eu quero, que tem o dado na propriedade correto. Seleciono ele primeiro, depois seleciono os demais, venho aqui e dou um Enter. E aí você vê que agora todos estão com a mesma cor alaranjada, essa cor aqui que está sendo informada em hexadecimal. Agora, para isso funcionar, ele tem que ser o primeiro, tá? Vamos supor, vou colocar aqui preto, certo? Se eu vier aqui e selecionar esse aqui primeiro, e depois ir selecionando os demais, vier aqui e dar um Enter, não vai ficar preto, porque o primeiro que eu selecionei foi esse aqui que estava alaranjado. Então, mais uma vez, cliquei nesse aqui, vou botar azul. Pronto. Então eu quero que todos tenham azul. Seleciono ele primeiro, seleciono os demais, venho aqui, dou um Enter e todos ficam azul. Uma outra forma também
de você poder modificar determinada propriedade é através de via código. Como é que você pode fazer isso? Você vem aqui no seu editor de código, né, da sua Unity. Eu vou colocar aqui um botão só para a gente poder ilustrar isso. Vou colocar um botão aqui para que ele mude a cor desse label aqui. Ou melhor, para que ele mude a cor desse outro label aqui, né? Não é a cor da fonte, que no caso aqui é preto, é essa cor aqui, né? Desse retângulo que ele está formando. Então, como é que eu faço isso? Eu pego primeiro o nome do componente, que nesse caso aqui vai ser LBL ID visto. Clico duas vezes, né, no componente para que ele possa criar um evento e informo o nome do componente. Pressiono ponto para que ele possa trazer todas as maneiras das quais eu posso interagir com esse componente, que no caso eu quero mudar a cor dele. A cor essa aqui, color, né? Não confunda com font color, certo? Tem fonte color é uma coisa, color é outra. Então, color, e vou atribuir a ele uma cor. Eu vou colocar aqui o fundo vermelho mesmo. Lembrando que você também pode informar aqui cores hexadecimais. Essas aqui, todas iniciadas com CL, são cores gerenciadas pelo próprio Delphi. Elas são atalhos para cores. Não temos todas, mas temos uma grande quantidade. Eu vou executar a aplicação para a gente ver a gente alterando a cor desse label aqui para vermelho via código. Veja que eu também fiz essa mesma alteração que a gente vai fazer agora. Eu já tinha feito nesse shape. Isso aqui é um shape que eu coloquei para que ele mude de cor quando eu mando alterar o formulário. Então agora eu vou alterar a cor desse label aqui, a cor dele. Veja que ele ficou vermelho, né? Então isso foi feito via código, da mesma forma que isso aqui também foi feito via código. Se eu cancelar, ele vai voltar para a cor original. Eu fiz isso para poder dar um destaque para a pessoa que está utilizando isso aqui, ele saber que ele está em edição e que tudo que for salvo aqui, né, poderá ser perdido. Esse foi um exemplo muito pequeno do que você pode fazer com as propriedades. Elas são fantásticas, mas você vai ter que explorar isso. Eu não posso ficar falando aqui de cada propriedade de cada componente. Você vai ter que adicionar os componentes, vir aqui nas abas do Delphi, né, de acordo com a sua necessidade, colocar um determinado componente e ver as propriedades que ele faz. No caso aqui, o edit, né, tem auto select, que é para quando você der um tab, por exemplo, e você entrar nesse edit aqui, ele selecione o texto que está aqui dentro, entendeu? Selecionar como você faz um shift e seta para a direita, que você vai selecionando o texto. Então ele faz isso automaticamente, caso essa propriedade esteja true. Border, para adicionar uma borda aqui ao edit, no caso aqui eu removi, achei melhor remover, e por aí vai. É uma infinidade, cada um tem mais propriedade do que o outro. Aqui o dbgrid, memo, as imagens, todos eles têm propriedades e vocês têm que explorar isso. Bom, fico por aqui, espero que tenham entendido. Busquem o conhecimento, estudem, explorem, façam exercícios. Bons estudos e até a próxima.